O amor é um ardil da natureza para alcançar seus próprios fins, que nada tem a ver com a felicidade dos indivíduos. Arthur Schopenhauer. Imagine isso. Pense em um homem de sucesso. Ele tem metas definidas, disciplina e controle sobre a própria vida. Seu tempo é organizado, sua energia direcionada, seu propósito está em movimento. Ele acorda cedo, cuida da saúde, se relaciona com amigos e segue sua missão com firmeza. Até que, em uma noite qualquer, tudo muda. Ele encontra ela. Ela tem cabelos dourados como a luz do sol, olhos profundos como o mar e um sorriso que parece carregar uma promessa de eternidade. Sua presença é radiante. Sua risada fica gravada na mente dele como uma canção que não sai da cabeça. Em poucas semanas, ele está completamente envolvido. O celular vira uma extensão do corpo. Os compromissos com os amigos passam a ser cancelados. Os treinos são adiados. Ele começa a adaptar sua rotina para se moldar aos horários, desejos e humores dela. O que antes era prioridade começa a perder importância. Sua missão, antes tão clara, começa a se desfazer. E tudo isso acontece lentamente. Ele não percebe que está caindo em uma armadilha. Antes de continuarmos, curta o vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Seu apoio faz essa mensagem chegar a novas pessoas, assim como ela chegou em você. Agora seguimos sem mais interrupções. Parte 1. A queda invisível. Muitos homens já passaram por isso. Basta lembrar da primeira vez em que você se apaixonou profundamente. O coração dispara, a mente fica em névoa e surge a vontade de largar tudo por uma mensagem. Tudo parece destino. Mas, com o tempo, você percebe que aquilo se parece mais com um sequestro emocional. A razão desaparece, os valores somem e a identidade passa a depender do que a outra pessoa pensa. O filósofo Arthur Schopenhauer já observava esse fenômeno há séculos. Em sua Metafísica do Amor, ele explicava que o amor não é um presente divino, como a cultura popular costuma retratar. Não é um encontro de almas. É, na realidade, um mecanismo biológico, uma estratégia da natureza para garantir a reprodução. Um truque que transforma homens racionais em seres frágeis. A sociedade, por sua vez, reforça essa ilusão. Filmes, músicas, propagandas e redes sociais constroem uma imagem idealizada do amor. Mas a verdade por trás desse cenário é bem mais severa. O amor desmedido desestrutura a mente, enfraquece a vontade e escraviza o homem em nome da perpetuação da espécie. Os padrões desse processo são sempre os mesmos. Uma sequência previsível, repetitiva e muitas vezes devastadora. Por isso, é fundamental compreender por que tudo isso importa tanto, especialmente no mundo atual. Parte 2. O redirecionamento da energia. Quando um homem se apaixona de forma inconsciente, algo profundo muda dentro dele. Sem perceber, ele começa a redirecionar sua energia, antes focada em crescimento, objetivos e propósito, para uma única direção. A mulher que se tornou o centro do seu universo. Esse movimento não é apenas emocional. Ele é prático, concreto e visível nas ações do dia a dia. Aquilo que antes motivava suas decisões começa a perder relevância. O desejo de crescer profissionalmente, de alcançar metas pessoais, de expandir sua presença no mundo, vai diminuindo. Toda essa energia, que já foi usada para iniciar projetos, cuidar do corpo, desenvolver habilidades ou liderar pessoas, passa a ser canalizada para tentar manter a conexão romântica viva. E essa mudança tem consequências. Antes, esse homem era um construtor. Ele criava valor no mundo, não apenas para si, mas para os que estavam ao redor. Agora, ele se transforma em um cuidador da relação, alguém que vive em função do humor e das reações dela. O império que estava construindo é interrompido. Seu mundo encolhe, girando em torno de uma única pessoa. Com isso, seu valor interno também começa a ser alterado. Homens que conhecem seu valor normalmente baseiam essa percepção em sua identidade, suas ações, sua integridade. Mas quando a paixão toma o controle, essa referência se torna externa. A autoestima do homem passa a depender de como ela o trata. Se ela o elogia, ele se sente forte. Se ela o critica, ele se sente inútil. Se ela se afasta, ele desmorona emocionalmente. Essa dependência emocional afeta diretamente sua coragem,
e sua capacidade de assumir riscos. O mesmo homem que antes ousava, que acreditava em si, que enfrentava desafios com confiança, passa a ter medo de qualquer atitude que possa desagradar a parceira. Ele começa a evitar mudanças, recusa oportunidades, aceita situações desconfortáveis, tudo para não perder o relacionamento. Essa submissão vai se infiltrando de maneira silenciosa, quase imperceptível, até que ele não consegue mais se reconhecer. Esse é o ponto em que muitos homens se perdem completamente. Eles se veem presos em relações que não os favorecem, sem força para sair. Não conseguem impor limites, não conseguem mais sonhar alto, não conseguem priorizar suas metas pessoais. Estão emocionalmente amarrados à ideia de que perder essa mulher seria uma tragédia. Schopenhauer explicou esse processo de forma clara. Para ele, o amor nasce de um desejo intenso e de uma adoração profunda, mas frequentemente termina em sofrimento. Isso acontece porque, após a fase de encantamento, muitos percebem que não têm verdadeira afinidade. Descobrem que o que sentiam não era conexão genuína, mas uma força biológica com finalidade reprodutiva. Essa ilusão tem efeitos concretos no corpo e na mente do homem. Ao se apaixonar de forma descontrolada, ele entra em um estado emocional comparável à dependência de uma droga. Sente euforia com uma mensagem e desespero com o silêncio. Passa a oscilar emocionalmente, dominado por picos de dopamina e pela ansiedade da incerteza. Não é um sentimento estável. É um vício mascarado de romantismo. E com isso, a mente dele é sequestrada. Pensamentos obsessivos surgem. Onde ela está? Com quem? O que estará pensando? Essa preocupação constante ocupa o espaço que antes era reservado à criatividade, ao pensamento estratégico, à solução de problemas. Aos poucos, a capacidade mental vai sendo consumida pela obsessão. Parte 3. O isolamento do masculino. Quando um homem entra em um relacionamento e se entrega de forma descontrolada, uma das primeiras perdas é silenciosa, mais profunda. Ele se distancia de outros homens. Os laços de amizade, as conversas significativas, os momentos de convivência com seus irmãos de caminhada vão sendo deixados de lado. Não porque ele queira isso conscientemente, mas porque a dinâmica emocional do relacionamento passa a consumir quase todo o espaço. As amizades que antes eram fonte de força, clareza e autenticidade passam a ser vistas como obstáculos. Ele começa a desmarcar compromissos, evita encontros que não incluam a parceira e deixa de participar de atividades que alimentavam sua energia masculina. Pouco a pouco, vai se isolando. Esse afastamento tem uma origem emocional clara: a escassez. A paixão romântica cria na mente dele uma sensação de que tudo precisa girar em torno da mulher. Qualquer tempo investido fora desse vínculo parece uma ameaça. Estar com os amigos é para ele tempo roubado do relacionamento. Ele passa a ver a convivência masculina como competição, e não como complemento. Esse é um dos maiores equívocos. Os laços com outros homens são essenciais para a estabilidade psicológica de um homem. É nesses relacionamentos que ele encontra reflexo, confronto, inspiração e apoio. A irmandade fornece algo que um relacionamento romântico, por mais intenso que seja, não pode substituir: o senso de identidade independente da relação. Quando um homem abandona isso, ele não apenas perde suas amizades, ele perde uma parte vital de si mesmo. Quanto mais isolado o homem se torna, mais dependente da parceira ele fica. Isso cria um ciclo perigoso. Sem outros vínculos, ela passa a ser sua única fonte de apoio emocional, companhia e validação. Se ela se afasta, ele sente que não tem mais nada. Se ela está distante, ele se sente sozinho, inseguro e fraco. Essa dependência excessiva o torna ainda mais carente, o que o torna menos atraente, o que o faz se esforçar ainda mais para agradá-la. E assim, ele se afasta ainda mais dos amigos. É uma espiral descendente. Pense em quantos amigos você conhece que desapareceram quando começaram um relacionamento. Não apenas ficaram ausentes fisicamente, mudaram de personalidade. Tornaram-se mais passivos, mais preocupados, mais submissos. Muitos deixaram de lado sua força para manter uma relação que exigia constante cuidado e atenção. Mas a verdade é que a irmandade masculina é um dos pilares que sustentam a masculinidade saudável. É nesse espaço que o homem encontra confrontos sinceros, objetivos compartilhados, crescimento conjunto
e uma lealdade que não depende de emoções passageiras. Quando ele troca isso por uma fusão emocional com a parceira, perde o equilíbrio necessário para viver de forma plena. Parte 4. A erosão dos princípios. Com o passar do tempo, à medida que o envolvimento emocional se intensifica, o homem começa a se transformar em alguém que não reconhece mais. Essa mudança não é apenas comportamental. Ela afeta sua identidade, seus valores, suas escolhas mais profundas. Ele começa a negociar aquilo que antes considerava inegociável. É nesse momento que surgem o ciúme, a insegurança e a perda de integridade. O homem que antes era seguro e confiante, agora passa a ser dominado por dúvidas e medos. Ele começa a monitorar o que ela faz, com quem fala, como reage. Passa a observar detalhes mínimos nas redes sociais, a interpretar cada curtida, a desconfiar de cada contato. O que antes era tranquilidade se transforma em ansiedade constante. As conversas se tornam armadilhas disfarçadas. Perguntas simples como foi seu dia? Vêm carregadas de segundas intenções. Não são apenas para ouvir. São tentativas de investigar, de entender se há alguma ameaça, de identificar possíveis rivais. Esse estado de alerta constante gera tensão emocional. E a ironia é dolorosa. Quanto mais ele tenta controlar, mais ela se afasta. Mulheres não são naturalmente atraídas por homens inseguros. Elas buscam estabilidade, confiança, presença. Quando o homem passa a agir por medo, perde exatamente aquilo que o tornava desejável. Essa insegurança nasce da dependência. Quando o valor de um homem está condicionado à atenção que recebe, qualquer oscilação se transforma em crise. Se ela está distante, ele se sente rejeitado. Se ela não demonstra interesse, ele se sente insuficiente. Ele deixa de confiar em si mesmo. Sua segurança agora depende do comportamento dela. Schopenhauer chamava isso de sofrimento autoinduzido. A vontade de manter o vínculo se torna tão forte que o homem começa a criar, por si mesmo, os comportamentos que destroem o próprio relacionamento. Ele tenta proteger o que ama, mas suas ações acabam minando aquilo que desejava preservar. A situação piora quando os princípios começam a ser negociados. Valores que antes eram firmes agora são flexibilizados em nome da relação. O que antes era considerado essencial passa a ser colocado em segundo plano para evitar conflitos. E, aos poucos, ele começa a ceder em aspectos que comprometem sua identidade. Crenças religiosas, convicções filosóficas, sonhos de vida, metas financeiras, até os vínculos sociais são afetados. Ele se adapta ao estilo de vida dela, aos gostos dela, às amizades dela. Passa a gastar mais com presentes, viagens e compromissos que não fazem parte de seus objetivos. Abandona projetos pessoais que não combinam com os desejos dela. Frequentemente, convive com pessoas que não respeita, apenas para agradá-la. Essa sequência de concessões cria uma espiral invisível, mas muito perigosa. Em toda relação, quem precisa mais tem menos poder de decisão. Quando o homem se torna emocionalmente dependente, ele se posiciona como quem precisa manter a relação a qualquer custo. Isso o coloca em desvantagem. Ele deixa de ser aquele que propõe e passa a ser aquele que se adapta. A parceira, muitas vezes sem perceber, assume o papel de liderança, enquanto ele tenta manter a harmonia a qualquer preço. É importante frisar, não se trata de manipulação proposital por parte dela. A raiz do problema está na fragilidade dele. Sua disposição em se moldar, em ceder, em silenciar sua voz para não perder o relacionamento, o torna fraco aos olhos dela. O homem forte sabe que pode ceder em detalhes, mas jamais nas bases. Ele pode ajustar a rotina, considerar preferências, buscar harmonia, mas jamais abrirá mão do que o torna quem ele é. E é justamente essa clareza que cria a atração verdadeira. O respeito nasce da firmeza. A admiração cresce na presença de identidade sólida. Quando um homem acredita que precisa abrir mão de si para manter alguém, ele já perdeu. Mas quando ele mantém sua integridade mesmo diante do amor, ele se torna alguém verdadeiramente confiável. Parte 5. A missão abandonada. Um dos maiores equívocos que um homem pode cometer ao entrar em um relacionamento é acreditar que a mulher irá completá-lo. Essa ideia, repetida em filmes, músicas e discursos populares, é uma das ilusões mais perigosas da vida moderna. A noção de que ela me completa não apenas fragiliza o homem,
mas o torna dependente de algo que está fora de seu controle. O outro. O homem que acredita estar incompleto busca na relação aquilo que deveria encontrar em si. Com o tempo, ele começa a reorientar sua vida, suas escolhas e seu tempo em função da parceira. Ele abandona seu caminho para caminhar no dela. E nesse processo, perde algo precioso: sua missão. A missão de um homem é sua razão de existir. É aquilo que o move, o inspira, o desafia. É o projeto de vida que dá sentido às suas ações. Quando essa missão é deixada de lado para manter uma relação, o homem se afasta da própria essência. Ele passa a viver para agradar, para evitar conflitos, para sustentar uma harmonia frágil. A distribuição de tempo é o primeiro sinal desse abandono. Horas antes dedicadas ao desenvolvimento pessoal, ao aperfeiçoamento profissional, à criação de algo valioso, agora são usadas para manter o relacionamento. São mensagens constantes, planejamento de encontros, conversas intermináveis sobre a relação, tentativas de interpretar sinais e emoções. A energia mental que antes era aplicada à resolução de problemas e inovação é consumida pela gestão emocional do vínculo. O dinheiro também segue esse caminho. Recursos que poderiam ser investidos em crescimento, aprendizado ou independência financeira passam a ser direcionados para manter o estilo de vida do casal. Presentes, jantares, viagens, moradia compartilhada. E muitas vezes, essas despesas não representam construção, mas manutenção emocional. Com o tempo, projetos importantes são adiados. O curso desejado é deixado para depois. O negócio planejado é engavetado. A rotina de treinos é abandonada. A leitura e os estudos perdem prioridade. O que antes era um ciclo de evolução se transforma em um ciclo de manutenção. O homem centrado age de forma diferente. Ele reconhece o valor do amor, mas não o coloca acima da própria missão. Ele sabe que pode compartilhar sua jornada, mas jamais abrirá mão dela. Inclui a parceira em seus projetos, mas não abandona seus projetos por ela. Sua vida não é reconfigurada por medo de perdê-la, mas permanece firme porque ele sabe quem é e para onde está indo. Esse tipo de homem inspira respeito, não por ser inflexível, mas por ser firme em sua essência. Ele pode ouvir, dialogar, adaptar, mas nunca renunciar ao que o constrói. Seu amor não vem da necessidade, vem da escolha. Ele é completo por si mesmo, e justamente por isso está pronto para compartilhar sua vida. Um dos maiores erros que um homem pode cometer é tomar decisões motivadas pelo medo de perder a relação. Quando suas escolhas são guiadas por esse medo, ele perde o controle da própria vida. Rejeita oportunidades, evita riscos, silencia desejos. Sua carreira estagna, sua ambição se enfraquece, sua direção se torna confusa. Esse medo cria uma prisão invisível. O desejo de agradar se transforma em autocensura. A preocupação com a estabilidade da relação impede qualquer movimento ousado. E quanto mais ele se anula, menos admirado ele se torna. Vivemos tempos em que as emoções são exaltadas e a razão é constantemente deixada de lado. O amor é vendido como a salvação, como a única coisa que importa. Mas o que Schopenhauer e tantos outros pensadores ao longo da história nos ensinaram é que o amor inconsciente, desgovernado e idealizado pode se tornar a principal fonte de fraqueza para o homem. Não se trata de rejeitar o amor, mas de escolher amar com consciência, com firmeza, com identidade preservada. Amar não deve ser um ato de entrega cega. Deve ser uma decisão feita com os pés no chão, com os olhos abertos e com o coração íntegro. O homem que entende isso não apenas constrói relacionamentos mais saudáveis. Ele constrói uma vida que vale a pena ser vivida.